Aeroporto de Porto Velho, capital rondoniense, ganha ampliação da rota internacional. Supremo Tribunal Federal determinou prisão imediata do deputado federal Nathan Donadon. Nesta edição você vai ver também. Polícia Civil desmonta esquema que fraudava a emissão de CNH em Rondônia, Acre e Amazonas. Camelôs tomam conta do espaço público da capital amazonense. Um dos gargalos na recuperação do centro da cidade é a ocupação de ruas e calçadas por vendedores ambulantes. E ainda, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável se reúne com representantes do governo federal. O evento tem como meta elaborar propostas de políticas públicas ligadas à produção rural na cidade de Manaus. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. A qualidade do transporte público, bem como o valor da passagem, são reclamações de diversas cidades da região amazônica. Confira qual a situação enfrentada todos os dias pelos usuários na reportagem especial feita pelos nossos repórteres. Confira. Nos últimos anos, a Prefeitura de Rio Branco vem anunciando diversas ações para a melhoria do transporte público na capital. Bilhete eletrônico, monitoramento da frota via GPS, integração da passagem, onde o usuário pode migrar de um ônibus para o outro sem ter que pagar uma nova tarifa, além de 70% dos veículos atender às normas brasileiras de acessibilidade. Nós temos um sistema em evolução com a tecnologia de bilhetagem eletrônica já implantada, permitindo a integração temporal, ou seja, fora do terminal humano, que é uma integração fechada. Nós temos 70% da frota adaptada com os veículos já dentro das normas brasileiras de acessibilidade. E nós temos agora, mais recentemente, um centro de controle operacional, um CCO, e esse monitoramento através de GPS. Já nas ruas, a opinião do usuário do transporte coletivo vai na contramão da política adotada pela gestão municipal neste setor. A falta de qualidade do serviço prestado pelas empresas e o preço da tarifa são as principais queixas da população que depende do transporte público. É muito demorado o serviço, a gente paga um absurdo pela taxa, a gente nem anda tanto tempo assim nos ônibus, os ônibus são velhos e o atendimento é péssimo. A situação é precária na medida em que não existe ônibus suficiente para atender esse tamanho de demanda. Nós temos empresas que estão sem pagar o ISS há 4 anos, com a dívida de mais de 6 milhões e 400 mil reais, que poderiam ter sido investidos em paradas de ônibus cobertas pelos bairros da cidade. Recentemente, a Câmara de Vereadores sancionou uma lei que reduziu ainda mais o preço da passagem para os estudantes. Com isso, o valor que antes era R$ 1,20 passou para R$ 1. Vamos saber agora como está a situação do transporte coletivo em Macapá com a repórter Sara Silva. Como na maioria das capitais do país, a população de Macapá não está nada satisfeita com o transporte público, principalmente os moradores dos bairros mais distantes do centro da capital. Não existe placa de identificação na maioria dos pontos e nem cobertura para abrigar as pessoas e proteger do sol e da chuva, como esta no bairro do Congós. Não vejo nada, não tem um ponto, não tem cobertura, não tem nada. E é esse abandono total. No bairro Mar Abaixo, a estudante precisa sair de casa 2 horas antes para poder chegar a tempo na escola. O ônibus passa muito tarde, aí tem que estar no horário, porque se eu perder, eu chego atrasado e o colégio tem uma tolerância de 15 minutos. O bairro do IP, localizado na zona norte da cidade, a situação é bem pior. Só existe uma linha com um coletivo que transita no bairro. Além das péssimas condições dos carros, os moradores chegam a esperar mais de 2 horas e acabam desistindo. A gente passa mais de meia hora na parada, situação precária dos ônibus, e mais que aqui só tem uma linha de ônibus. A gente tem para pegar um ônibus, quando a gente não pega lá no canto, eu moro na última rua. Aqui na última casa. Tem que ir lá para o Jardim 2, atravessar a rodovia, muito difícil mesmo. Junto com o morador, nossa equipe tentou esperar o ônibus, que levou mais de 2 horas para passar. A principal reclamação dos moradores aqui no bairro do IP é justamente o atraso no horário dos ônibus. Quem estuda e trabalha, às vezes espera mais de 2 horas em um local sem cobertura. Então o jeito é caminhar mais de 3 quilômetros para um bairro mais próximo. No caminho até outro bairro, temos que atravessar a rodovia AP-70. E quando chegamos na parada de ônibus, a situação é esta. Não tem cobertura e o resto da estrutura está se deteriorando.
A gente enfrenta os moradores do bairro do IP, andar 3 quilômetros, chega aqui ainda no projeto Minha Gente, que para pegar o ônibus de outro bairro, está nessa situação a parada de ônibus. Outra questão é o valor pago na tarifa, e isso está indignando os usuários. Ainda querem aumento da passagem para R$ 2,95. Como é que a gente vai admitir uma situação de pagar um aumento nessa passagem, onde nem sequer a gente tem ônibus de qualidade e quando chega aqui no abrigo não tem abrigo? Vamos agora saber como está a situação do transporte público em Porto Velho, com o repórter Ricardo Santos. Porto Velho possui a frota de 174 ônibus, quantia que não corresponde às necessidades da população. Em média, são transportados 99 mil passageiros por dia na capital de Rondônia. A babá Aldineia Soares é um desses passageiros. Ela sai todos os dias da Zona Leste com destino à Zona Norte, percorrendo em média 20 quilômetros, às 8 horas da manhã. O objetivo é chegar ao trabalho às 10 horas. É difícil para a gente que trabalha, né? A gente paga tudo certinho, é caro as passagens de ônibus e a gente se vê nessa situação. Eu fico muito triste. As dificuldades vividas por Aldineia também são enfrentadas por inúmeras pessoas que dependem do transporte coletivo. Esses ônibus não estão suprindo a necessidade da população. Os ônibus andam lotados, os ônibus em péssimas condições de uso. Segundo informações do fabricante do veículo, este ônibus comporta 42 pessoas sentadas, 43 em pé, totalizando 85 passageiros. Em horários de pico, este mesmo ônibus atinge 110 passageiros em média. São os horários de pico, onde todo mundo está saindo do trabalho, está voltando para casa. Esses horários que são mais apertados. Após 2 horas de trânsito, chegamos ao destino de Aldineia. 10 horas, né? Como você viu, foi uma grande viagem que a gente fez. Para melhorar essas condições, a Centran está realizando a licitação para a terceira empresa de ônibus. Vamos conferir agora a situação do transporte público em Boa Vista, capital de Roraima, com a repórter Daiana Saraiva. Aqui em Boa Vista, a passagem de ônibus custa R$ 2,25. Com a retirada do cartão, o Boa Vista Card, a passagem passa a custar R$ 2,00. O valor permanece o mesmo desde 2009. Hoje, 71 ônibus circulam pela capital. Hoje nós temos uma coisa a nos orgulhar um pouco, que nós estamos conseguindo adaptar toda a frota, né? Já estamos com 40% da frota acessível a cadeirantes, deficientes físicos. Temos um sistema de ponta a nível nacional, que é a questão do Boa Vista Card, que atende com mais agilidade, mais presteza o usuário. E quanto à frota, estamos procurando uma renovação de frota para justamente carros mais novos, mais confortáveis, para justamente atender melhor a população. Mas alguns passageiros reclamam da demora do transporte. Esta senhora mora em um bairro afastado do centro. Ela diz que espera mais de 3 horas para chegar ao destino. A gente mora atrás da Vila Olímpica ali, no Jardim Tropical, e ali não tem uma rota de lotação, o ônibus passa de hora em hora, cada 2 horas, depende, não tem horário. Até o fechamento desta matéria, a Prefeitura de Boa Vista não quis falar sobre o assunto. Agora vamos saber a situação do transporte público em Manaus. Essa é a realidade de quem utiliza o transporte público em Manaus. A situação não é diferente de outros estados. Os terminais estão em situação precária. Vazamentos e lixos por todos os lados. À tarde, às 5 horas da tarde, sinceramente, a gente só falta cair, a gente vai espremido. Ônibus velhos, dizem que é novo e não é. E a gente vive mal, né? Mal transportado, pagando caro. A Superintendência Municipal de Transporte Urbano está estudando projetos de mobilidade urbana para serem implantados até a Copa de 2014. A saída para o sistema é adotar tecnologias com maior capacidade. O VLP é uma delas. O economista Juarez Balduino explica como são calculados os custos que compõem a tarifa. A tarifa é composta de 10 elementos, entre eles combustíveis, custos de rodagem, tributos, mão de obra, depreciação e outros elementos. E esses elementos todos são somados e divididos pelo total de passageiros que vão pagar a passagem. Além dos problemas de transporte,
Outra situação que afeta o consumidor são as altas nos preços. Mas alguns reflexos dessas manifestações já podem ser sentidas. A tarifa baixou 25 centavos em Manaus. E resolvemos, e tivemos muita inspiração dos jovens no movimento Passo Livre, subsidiar os 10 centavos restantes para chegarmos ao preço anterior lá atrás, R$ 2,75. Isso não é para os empresários, a não ser na parte de PVA, a Prefeitura e o Governo do Estado, com a desoneração, com o subsídio, somam por ano 20 milhões e 400 mil reais, que significa dizer que nós vamos tirar esse dinheiro de algum lugar, vamos tirar de saúde, vamos tirar de educação, vamos tirar de algum lugar, para poder atender a demanda de trabalhadores, de estudantes, de pessoas que querem um transporte melhor. E a onda de manifestações continua aqui na capital amazonense. Hoje, ainda há pouco, em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas, mais de 100 pessoas estavam reunidas, só que agora não contra o valor da passagem do transporte coletivo, mas sim contra a corrupção, a contratação de médicos estrangeiros para atuar em áreas isoladas aqui do Brasil, bem como contra a PEC 33. Amanhã você confere a reportagem completa sobre este assunto. E veja a seguir, Supremo Tribunal Federal determinou prisão imediata do deputado federal Nathan Donadon. Nós voltamos já já.